pedimos que o Senhor seja o condutor desse tempo, Pai. Muito obrigada, Pai, Senhor, por esse canal de hoje, Deus. E começamos, como sempre, ao choro. Mesmo entre elas é assim. Quando a gente se assenta, a gente já sente a presença do Senhor e é algo que me constrange, é algo que me enche. Sentir a presença dele realmente me faz transbordar. E começamos. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa mesa que o Senhor preparou para mim e para você. Tenho certeza que vai ser uma mesa ímpar. Então, antes de você começar a assistir toda essa mesa, esse vídeo, eu quero te convidar a ir aqui no YouTube, colocar para se inscrever, para que você não perca nenhum capítulo, para que você não perca nada, nada, nada. E que você fique até o final aqui com a gente, porque vai ser uma mesa, gente, sensacional. Porque olha essa mulher que eu estou aqui comigo hoje, Camila. Gente, conheci a Camila em um encontro de casais da minha igreja. E foi um encontro tão lindo, uma mulher tão sensacional, tão tranquila, mansa, tem a presença do Senhor. E eu disse, gente, eu preciso dessa mulher na minha mesa. Que legal. Que coisa mais linda. E a Camila, casada, mãe. E eu queria, Camila, que você se apresentasse para nós. Sim, vamos lá. Primeiro, foi muito engraçado quando a gente se conheceu, porque quando a gente saiu do encontro, eu falei pro meu marido, falei, amor, engraçado, parece que eu conheço a Thalita há tanto tempo. Ele falou, não parece aquela amiga nossa de antigamente, de muito tempo que você reencontrou? Eu falei, eu senti uma conexão tão legal. E ele falou isso, eu falei, é verdade. Bom, eu sou Camila Bichus, que tenho 42 anos, sou casada com o Diego há 13 anos e mãe da Aimee, de 9 anos. Eu sou paulista, mas estou morando aqui em Goiás faz 5 anos já. 5 anos que você está aqui, Camila. 5 anos. Passa tão rápido, parece que foi ontem que a gente chegou. Que bênção. Camila, antes de começar, Davi, eu queria que você me desse aqui uma caixinha. Eu queria te agradecer por esse convite, de dizer que para nós é uma honra te ter aqui nessa mesa. Eu vou abrir. Claro, abra. Ai, que lindo! E é algo simples, mas de todo o coração. Minha amiga Mércia, uma artesã maravilhosa, um artista, que recordação fez linda. pra gente assim com amor. Olha, Deus, gente, obrigada. pintura Gente, à pintado mão. à mão. À mão. Eu não vou tirar todas, não. Não, eu tô não até com precisa medo. tirar. Que coisa mais linda. Porta-guardanapo. Porta-guardanapo, toalha. Um pano de prato. Um pano de prato, gente. Você vê que eu sou muito dona de casa, né? Mas eu falo que isso daqui, ó, esse paninho de prato é onde leva lá onde é o meu lugar, né? Lembrar que a minha casa, né, a nossa casa é o nosso altar. Eu sei que mesmo que você não entende muito como você disse, mas o seu coração está na sua casa. Então, não é você conhecer isso ou não que vai te fazer diferente de ser uma dona de casa, que é aquilo que o Senhor me colocou, deu para cuidar, te deu para cuidar. Muito obrigada pelo presente lindo. Isso. Davi, agora coloca para nós aí de novo, por favor. Obrigada. Camila, me conta um pouco sobre você. Camila tem uma história sensacional, que a gente começou a ouvir e a conversar, e eu queria muito começar um ponto de partida com você daqui, porque eu creio que seja um testemunho, que seja um assunto onde vai impactar muita gente, onde o Senhor vai tirar as escamas dos olhos de muita gente, vai trazer um alerta. E eu queria que você me contasse um pouquinho sobre você, pra gente já entrando. Você é de São Paulo, você disse, tem 42 anos. E me conta, quem é você, desde aí da sua infância, sua trajetória? Bom, eu cresci num lar onde minha mãe era cristã, meu pai judeu. Judeu? A família do meu pai é de judeus.
Então, conforme a gente foi crescendo... Bom, começou que quando a minha mãe engravidava, o combinado... Obrigada. O combinado era... se fosse menino, ia para a sinagoga com meu pai, e se fosse menina, ia para a igreja com a minha mãe. Você tá brincando? Resumidamente, minha mãe tem 4 meninas. A fé da minha mãe, muito forte. Você tá brincando, Camila? Deus, em todos os detalhes, cuidando, né, da vida da minha mãe. Meu pai saiu de casa muito cedo, por problemas no casamento, no trabalho, na vida deles, enfim. E aí ele foi embora do Brasil, eu tinha 6 anos. E depois, quem cuidou da gente foi basicamente mesmo a minha mãe. Graças a Deus, ela tem um pai muito bom. Eu falo que a mãe dela, que não é mãe dela, é a minha avó. Porque a mãe da minha mãe faleceu quando minha mãe tinha 9 anos e meu pai, meu avô, casou novamente. Tá. E essa esposa do meu avô foi quem apresentou Jesus para nós. Então, esse novo casamento do meu avô foi quem trouxe Jesus para nossa família. Apresentou Jesus para minha mãe, foi ela quem levava minha mãe à igreja, que ensinou minha mãe no caminho. E nós somos muito gratos a Deus pela vida dela, por ter apresentado o maior presente que qualquer pessoa pode ter na vida, que é o Senhor, que é né? Jesus. E então eu cresci, minha mãe então levando a gente para a igreja, nos caminhos do Senhor. Tive aquela fase de adolescência e juventude que a gente quer dar uma saída, conhecer algumas coisas, mas sempre muito temente. Minha mãe sempre colocou muito temor do Senhor dentro de nós. Mas a nossa história foi bem difícil enquanto infância. A gente tinha tudo, né? A gente tinha muito dinheiro, muitas coisas, e acabou que meu pai foi perdendo tudo, tendo problemas com a empresa. E aí ele foi embora e deixou minha mãe a ver navios. A ver navios. E aí meu avô, pai dela, então, entrou com provisão. Ela muito trabalhadora. Eu lembro, tem muitas memórias da minha mãe de madrugada, fazendo comida para vender, porque ela trabalhava no banco de dia. Chegava em casa à noite, ela ainda fazia congelados. Ela tinha um freezer lá que ela fazia muitas comidas e congelava e ficava a madrugada toda. E ainda assim, de manhã ela saía, nosso almoço já estava feito, porque ela não ia estar em casa na hora do almoço. Mulher que deixava fruta descascada pra gente na geladeira pra gente comer, sabe? Um cuidado, um zelo para com a gente. Então hoje o seu avô foi aquele que trouxe a vida em Cristo para vocês? Minha avó. Sua avó? A minha avó. O meu avô, ele tá no caminho de conhecer o Senhor. Mas ele é próximo de Deus. E o seu avô que ajudou vocês na provisão, foi isso? Isso, que deu assim, o suporte para minha mãe, né? Então minha mãe trabalhava, ele ficava com a gente, ele e minha avó. E minha avó cuidava da gente, fazia as coisas, íamos para a escola, davam as broncas. Camila, então você é a mais velha? Sou a mais velha, de 4 mulheres. De 4 mulheres. Gente, realmente, a fé da sua mãe, hein? Nenhum foi para a sinagoga? Não, nenhum. Todas nós. E graças a Deus, até hoje, nenhuma de nós se desviou do caminho. Todas nós estamos bem casadas, com filhos, dentro da igreja, servindo ao Senhor. Amém. E Camila, na nossa conversa, você me disse que teve uma infância um pouco complicada com alguém próximo a você. Isso. Você pode nos contar um pouco sobre isso? Posso. Algumas coisas a gente não percebe enquanto é criança. A gente vai percebendo conforme cresce. E na minha adolescência, eu percebi, então, que eu tinha muito interesse em meninos, em receber elogios, em querer que os meninos se aproximassem de mim, e dava muita corda para os meninos e tudo mais. E eu comecei a perceber que isso não era normal. E então fui tentando trazer a minha memória, pedindo mesmo a Deus para me mostrar algumas coisas, e foi onde eu entendi. Eu, durante a minha infância, até uma infância pequena ainda, por uma pessoa muito próxima a mim, eu sofri alguns tipos de abuso. E isso foi desencadeando algumas coisas dentro de mim. Enquanto a gente é criança, a gente não sabe o que está acontecendo.
eu percebia que era algo que eu não gostava. Então, quando essa pessoa se aproximava de mim, quando essa pessoa ia fazer alguma rotina comigo, eu não me sentia bem, eu não gostava, mas eu não sabia muito bem o que é que estava acontecendo. Mas essa pessoa chegava em você e falava que isso era normal? Porque hoje a gente ouve muito nos noticiários, né, Camila, sobre isso, mas a gente não consegue entender muito bem, até mesmo para a gente aconselhar uma criança. Então ela chega falando para você que é normal, que é assim que acontece, que fazer isso para você crescer, para se você tornar bonita. Tinha algumas falas assim ou não? A fala é que era carinho, Que era uma que forma era uma de troca carinho. de carinho. Então, eu dava carinho e eu recebia carinho. Era assim que eu entendia. E talvez por isso eu cresci com Querendo esse carinho. esse tipo de desejo, né? Desse tipo de carinho. Que graças a Deus por minha mãe ter conduzido a gente dentro dos caminhos do Senhor, ficou muito mais protegido. Eu vejo que se não fosse o Senhor na minha vida, na vida da minha família, eu talvez tivesse me perdido. Que é o que acontece com muita gente que passa por maioria, esse né? tipo de situação, né? Primeiro porque é difícil identificar. Quando a gente é criança, acontece até muitas vezes das pessoas não terem a memória mesmo do que aconteceu, né? de terem alguns bloqueios sobre o que aconteceu e conforme crescem vão percebendo. Eu nunca tive esse bloqueio não, eu sempre soube, mas eu não entendi o que era. E conforme eu fui crescendo, eu entendi que isso era uma forma de abuso, que isso era uma forma de relacionamento não saudável, era algo que não se fazia com uma criança. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo dificuldade em algumas coisas na minha vida e aos poucos clareza foi chegando conforme eu fui orando. E Deus é tão maravilhoso, né? Porque Ele sempre se mostrou bom para mim. Embora eu tivesse dificuldade em alguns momentos de entender a bondade de Deus para comigo, até pelo histórico, né? Deus fazia questão de sempre colocar pessoas à minha volta, de sempre colocar ensinamentos à minha volta. Então, eu cresci em volta mesmo de pessoas à minha volta, me ensinando a palavra, me ensinando o caminho, me ensinando o amor de Deus, me ensinando sobre o perdão. E o processo do perdão, para mim, foi algo muito gratificante. Porque num primeiro momento, quando você tem consciência do que aconteceu, vem uma raiva, lógico, né? Você fala, cara, eu não acredito que eu passei por isso. Não acredito que era isso. É como se escamas caíssem dos nossos olhos no momento em que você percebe o que foi que realmente aconteceu. As pessoas, nós precisamos entender que o perdão realmente ele é um destravar. A palavra do Senhor diz que o perdão ele é uma virtude. Gente, porque realmente, se você for pensar nas coisas que aconteceram com você, eu consegui perdoar alguém assim, nossa, me fez tanto mal. Não é? Mas se a palavra do Senhor nos orienta a isso, não tem nada melhor do que fazer. O que eu entendo do perdão? Se a palavra me diz que eu devo fazer, é porque eu posso fazer. E eu entendi que o perdão é uma decisão. É uma decisão. Não é, eu tô sentindo que eu perdoei, eu não sinto mais raiva, eu não sinto nada. Não, eu decido que aquilo ali não me fere mais. Eu decido que o que passou, passou. E eu não vou deixar com que o que aconteceu na minha história lá atrás interfira na minha vida daqui pra frente. É porque o perdão eu entendo que não é sobre você, é sobre mim. Isso. Entendeu? É sobre mim. É sobre as minhas feridas, é sobre mim. E eu também entendo, Camila, não sei se você vai pensar como eu, é que se é algo que me incomoda, o que custa eu chegar em você e falar assim, eu quero te pedir perdão? Às vezes você nem sabe o que você fez que me deixou chateada, mas aquilo me deixa tão chateada, me deixa tão ruim, que me prejudica em algo. Então, Camila, quero te pedir perdão por isso, porque o perdão é sobre mim, não sobre você. O perdão é sobre a gente.
E uma ferramenta que me facilitou muito também a não deixar isso me ferir mais é entender que, assim como o perdão é uma escolha, eu também posso escolher amar. Porque o amor também é uma decisão. É uma decisão. Então, eu decido entender que a pessoa precisa da compaixão, que a pessoa precisa do amor de Deus, que é uma pessoa que precisa conhecer o Senhor como eu conheci, que precisa ter o perdão de Deus como nós tivemos, né? Porque quando a gente encontra Jesus, o que ele faz? Ele nos tira todo o peso do pecado, tudo aquilo que pode nos incomodar. Mas eu não tenho uma vida cheia de pecados, cheia de grandes coisas. Não, mas você não reconhecia Jesus na sua vida, né? Quando você reconhece Ele, quando você entende o amor dele por você, quando você entende do que você foi livrado, fica mais fácil você escolher, decidir que isso também precisa alcançar outras pessoas, inclusive aquelas pessoas que te fizeram mal. Então, eu fiz questão, né, do perdão, de me aproximar, de mostrar mesmo, de certa forma, que o amor de Deus pode todas as coisas. E Ele pode apagar. Lembranças, elas vão ficar. Agora, se elas vão machucar você, se elas vão trazer feridas, se elas vão te tornar uma pessoa amarga, é uma escolha nossa, né? Camila, pra gente formar essa linha, para que todas que estão muita aqui coisa, na né? mesa com a gente siga essa linha. Então, você sofreu esse abuso por alguém muito próximo a você. Isso. Até mais ou menos os seus 6 anos. Isso. E eram abusos rotineiros? Rotineiros. Sempre Frequentes. acontecia isso. Uhum. E só com você, as suas irmãs, alguém mais próximo, primos, essas coisas também sofria por essa pessoa mais próxima, ou você não sabe? Eu só contei pra minha mãe quando eu entendi, né? Eu já era adulta. Que era isso. Então, naquele Porque momento... na sua cabeça até então era uma forma de carinho. Demora pra você assimilar, né? Até porque você a nossa mente, ela tenta esconder algumas coisas, você né? é uma criança, você não sabe o que é Exatamente. isso ainda, né? Aí, conforme você vai tendo educação sexual na escola, você vai ficando adolescente, mais maduro, você vai entendendo o que os são órgãos as coisas, feminino, masculino, tudo você aquilo sabe, ali. né, o que pode e o que não pode. E assim, não que minha mãe nunca tenha me ensinado sobre isso, minha mãe sempre me ensinou, mas mal sabia ela que, né, mas até os 6 anos, você não tem noção, né? Você não entende que a gente ensina, mas não tão profunda a esse nível. É mais superficial, Sim, né? sim. Hoje em dia é algo que se fala muito mais. Muito mais. Né? Eu tenho 42 muito mais. anos. Então hoje é algo que minha filha, eu já conversei abertamente com ela sobre isso. Né? Hoje a gente tem isso na mídia, a gente tem isso nas redes sociais, hoje a gente tem profissionais que lidam só com isso o tempo todo. Né? Graças a Deus por esses profissionais e por esse conhecimento que chegou para que as crianças hoje não vivam isso. Mas é diferente daquela época, né? Eu perdi a minha linha de raciocínio. Se foi só mas você então, aí, ou outras isso. pessoas. E aí, quando eu contei pra minha mãe, a primeira coisa que minha mãe fez foi conversar com as minhas irmãs, né? Para saber se tinha acontecido alguma coisa. Todas elas, não, graças a Deus elas eram bem pequenas também. E aí, então, graças a Deus não. Foi assim, só eu mesma que passei por esse processo. E também, como não é uma coisa que a gente fala muito, né? Você não conta para as outras pessoas, você sabia que isso aconteceu comigo? Ou você sabia que isso aconteceu comigo? Ô fulano, chega aqui, ó, Camila vai contar um negócio, né? Então, não rolou essa conversa, né? E quando acontece isso com outras pessoas, ainda tem os abusadores ainda ameaça, né? Ó, se você contar... isso existe muito. Se você contar, seu pai e sua mãe vai sofrer isso. Se você contar, vou fazer isso com você depois. Então, existe esses níveis de ameaça também, né? Eu não tenho essa memória. Não tem essa memória. Eu não tenho essa memória de ameaça. Até porque, como eu disse, era uma pessoa muito próxima de minha confiança. Né? Não era alguém que precisava me ameaçar para atrair minha confiança. Interessante, Camila, que os abusos, realmente, eles vêm de pessoas mais próximas, né? Exato. São sempre. De pessoas bem mais próximas. Quase sempre são pessoas que têm acesso a nós. Isso. E isso é um ponto de alerta, né, para os pais,
As pessoas falam, ficarem vai atentos. casar de novo, é um padrasto, mas se eu não me engano, naqueles níveis ali, o padrasto entra ali no quarto, quinto lugar. É um dos primeiros. Então tá ali ó, os primos, pais, primo, avós, irmão, pais, sempre são os de cargo de amor, de confiança, de porto seguro. Que a gente compreende que vem isso, né? E você sabe que é muito mais comum em meninos do que a gente pensa. Muito a gente fala muito isso sobre mulher, né? Mas isso acontece tanto em homens quanto mulheres. Então é necessário mesmo essa atenção, tanto com as meninas quanto com os meninos. Pais, cuidem dos seus filhos. Estejam atentos, não deixem soltos. Ah, mas a gente vai ficar neurótico? Não. Graças a Deus, é uma coisa que quando a minha filha foi para a escola a primeira vez, e eu só tenho, né, primeira filha, a gente fica naquela insegurança. Eu falei para Deus, ela foi muito novinha. Falei, meus olhos não estão sobre ela, Senhor. Eu não consigo deixar os meus olhos sobre ela o tempo todo, mas os seus olhos não saem, né? Os seus olhos não saem de cima dela. Quando eu não puder vê-la, o Senhor está vendo. Quando eu não puder guardá-la, o Senhor está guardando. Quando eu não souber o que está acontecendo, o Senhor está sabendo. E eu sou tão grata por conhecer o Senhor, porque não tem nada que me traz mais segurança na vida e mais paz de saber que eu tenho um bom Deus, um bom Pai, que cuida de mim, que ama minha filha mais do que eu mesma amo minha filha. É aquilo que eu falo. Nós somos intercessoras dos nossos filhos. Nós somos aquelas que a nossa aljava, ela tem que estar cheia do óleo do Senhor, da presença do Senhor, porque as nossas flechas, que são os nossos filhos, precisam estar mergulhados da nossa aljava, porque quando chegar o tempo da gente lançar os nossos filhos, eles vão atingir o alvo que é Cristo. Isso. Então, lá em casa eu falo para os meus filhos, entendam que vocês são flechas no arco do Senhor. Então, vamos orar, vamos ser intencionais. Isso. Nós, mães, pais, nós precisamos ser intencionais na vida dos nossos filhos. Exatamente. Então, seja intencional. Ei, homem, você é um homem do Senhor, formado por Ele. Eu declaro que você vai ser um homem educado, um homem que vai respeitar a sua esposa, seus filhos, que você vai ser honrado no seu trabalho, reconhecido com o que você faz, respeitador, honesto, que ama a Cristo sobre todas as coisas. Um homem que os seus amigos vão se aproximar de você pelo que você carrega e não pelo que você tem. Isso. E eu falo para minha filha, Helena, você é uma mulher segundo o coração de Deus. Você tem que ser aquela que as pessoas se aproximam de você para fazer a diferença. Amém. É você que tem que liberar bênçãos, é você que tem que ser a mulher diferente. É sobre você Jesus, que influencia, é você né? que influencia. Então nós precisamos ser intencionais. E isso que você falou, eu oro muito porque eu era aquela mãe muito neurótica. Que assim, que se meu filho saísse do meu campo de visão, eu já estremecia, eu já queria dar crise de choro. Entendo. Se não estivesse comigo e com meu marido, não estivesse com meu pai e com a minha mãe, para mim não ninguém mais servia. A ponto de eu ter que ir para um psicólogo, para ter que ir para um psiquiatra, porque aquilo estava me causando pânico. E causa mesmo. Muito. Até eu entendi que, Senhor, se não for o Senhor, se não for os teus olhos, se não for a sua mão... Em vão vigia sentinela. Em vão vigia sentinela. Exato. Se o Senhor não guardar, em vão todo o nosso trabalho. Mas é muito comum a gente projetar as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas experiências nos nossos filhos. E graças a Deus pelo meu marido, sim, porque ele teve uma vida muito diferente da minha, né? A família completa e muito unida. Então, isso me ajudou. Eu sempre fui muito protetora. A minha mãe foi muito protetora. Imagina, minha mãe sozinha, com nós 4, ela, né, botou os pintinhos embaixo da asa ali e guardou. E ela tentou, de todas as formas, nos blindar mesmo. Camille, antes da gente seguir aí para o seu esposo,
Então você teve essa questão, você cresceu, você identificou tudo isso. Tanto é que lá no início você disse que você ficou uma moça muito fogosa. Assim, que hoje em dia o fogosa dessa moçada é diferente, né? O que seria esse Mas eu fogosa queria sua? estar sempre em contato com algum menino, eu queria sempre alguém me paquerando, eu queria sempre ter um contatinho, sempre mandando mensagem com alguém, sempre beijar muito na boca. Nossa, eu tinha uma vontade de beijar na boca, meu Deus do céu. Senhor amado, Deus foi bom comigo. Mas é muito bom você falar isso para que a gente entenda que isso é muito mais comum, infelizmente. E não é saudável. Não é. Não é saudável. Eu vou dizer pra vocês, isso não foi saudável pra mim. Não foi saudável pro meu casamento. Não foi saudável pra minha história de vida. Porque a gente pensa assim, depois que a gente casa, fica tudo lá pra trás. Só aí que a você gente conheceu carrega, o seu esposo hoje. E foi difícil para você quando começou realmente a namorar? Como que foi essa história toda, assim, com essas memórias, com esses traumas? A gente namorou muito pouco. A gente namorou 1 ano e casou. Né? Então, quando a gente começou a namorar, eu não tinha, na minha cabeça não tinha nada, assim, era um assunto passado, né? Porque eu tive essa questão, passei pelo processo de perdão e entendi a bondade de Deus na minha vida, recebi o amor de Deus, a paternidade do Senhor, a bondade de Deus sobre mim, e essa história acabou, né? Isso daí tudo tinha passado. Só que quando a gente casou, que nós fomos para nossa lua de mel, eu percebi então que ainda tinha coisas que no meu corpo ficaram marcas. E eu dou graças a Deus, porque eu casei com um homem do Senhor, que soube entender que a gente já tinha conversado sobre isso, ele soube entender que era um processo que eu precisava passar, me ajudou a enfrentar aquilo. E graças a Deus hoje a gente tem um casamento saudável, um casamento bom, mas marcas ficam. A ponto de determinados momentos da minha vida de casamento eu não querer chegar perto do meu marido porque me remetia a algumas coisas. E eu precisei renovar a minha mente. A palavra de Deus diz, né, que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Né? Não se conforma com esse mundo, não se amolda ao que esse mundo tem como padrão, mas renova a sua mente pela palavra do Senhor. E eu renovava a minha mente pela palavra mesmo, sabe? A palavra de Deus diz que o amor dele foi derramado no meu coração, eu amo meu marido. A palavra de Deus diz que o meu desejo é pro meu marido. Deus, eu desejo meu marido, eu tenho prazer no meu marido, eu quero meu marido. Eu comecei a declarar a palavra mesmo. Cara, isso é muito importante. Eu olhava pro espelho e falava, você deseja o seu marido. E eu sempre desejei, mas algumas coisas às vezes se levantavam para tentar tirar isso de mim. Para levantar coisas que já estavam mortas e enterradas. E aí, a palavra de Deus diz, né, que somos nós que anulamos os sofismas, né? Os sofismas são o quê? Murinhos, tijolinhos que são colocados, né? Então, existe o paredão, existe a muralha, mas o sofisma é um tijolinho após outro que é colocado. E quem é que anula o sofisma? A palavra de Deus fala, anulando nós. Então, eu é que tenho que tirar os pensamentos errados, os sentimentos errados, as decisões erradas, as palavras erradas e substituir pelas palavras certas, pela palavra do Senhor. Eu aprendi a comer do fruto da minha boca. Eu como do fruto da minha boca, daquilo que eu declaro. Então, no meu casamento, eu declaro e eu provo daquilo que eu digo. Quando eu engravidei, a Aimee veio exatamente como eu declarei. Não vai ter cólica, não vai ter refluxo, não vai ter dor, vai dormir bem à noite. Dormi a noite inteira. Nunca me deu um trabalho. Ela tem no guarda-roupa dela hoje as declarações diárias do dia da semana que ela faz. Nós temos... Porque eu posso comprovar que eu provo do fruto do que eu digo, sabe? A palavra diz que se a palavra de Deus na nossa boca, ela tem o mesmo poder que tem na boca de Deus, né? Deus criou o mundo falando. Então a gente pode criar nossas realidades falando, sabe? Então eu declaro, eu perdoo. Eu não tô sentindo perdão, mas eu perdoo. Eu declaro com a minha boca, eu perdoo. Eu declaro com a minha boca, né? Eu decido que isso não me afeta mais. Eu decido que daqui pra frente vai ser de tal jeito. Camila, mas as pessoas, a gente, né? Eu falo as pessoas porque eu me incluo nisso, porque
coisas hoje tá tão assim que pra mim é muito mais fácil, pra gente é muito mais fácil amaldiçoar e falar mal, não querer, do que falar o contrário, que é aquilo que Deus me ensina, né? Não suporto mais esse casamento, não quero mais, esse marido meu é um diacho, não faz nada pra mim, não me vê, não me olha, não me valoriza, tudo que eu faço ele não me enxerga, é muito melhor. Mas se você for pensar o mesmo trabalho que você tem para falar não aguento mais, os mesmos segundos que você usa para dizer eu tenho a força de Deus em mim, a alegria do Senhor é minha vai começar força. a partir de mim. A questão é que a gente quer que sempre comece pelo outro, né? E nunca por nós. A gente não eu quer enxergo muito responsabilidade. mais o defeito que o meu marido tem do que o defeito que eu tenho. Isso, é mais fácil, né? É muito mais fácil eu ver os defeitos do outro. É muito mais fácil eu ver a grama verde do vizinho do que eu ver a minha grama verde. Você quer reconhecer seu erro ou você quer aprender japonês, né? Não, me dá aqui a apostila que eu vou aprender japonês em um minuto. Porque a gente tem dificuldade. Como a gente tem dificuldade de ver os nossos erros? Infelizmente, isso está na natureza do ser humano, né? O próprio Adão, quando Deus perguntou para ele, Adão, onde é que você está? Foi a mulher que você me deu. A Eva, foi a serpente, né? No outro é muito mais fácil. É muito mais fácil, mas teoricamente é mais fácil, né? É mais simples de tomar a atitude, mas a consequência é pior. Porque quando a gente reconhece, né, as coisas nas nossas vidas, o processo de cura, o processo de mudança, ele é mais tranquilo, né? Então, eu preciso entender que eu fiz coisas na minha vida e que não foram legais e eu preciso mudar. Então, eu não posso, por exemplo, me fazer de vítima. Vamos supor, voltando no assunto lá de trás, né? Que eu passei por todas essas coisas que a gente contou aqui por cima, passei por essa situação, e aí no meu casamento eu não sou uma pessoa que me entrego para o meu marido e coloco isso como, mas é porque você não sabe o que eu passei lá atrás. Isso é culpa do que eu vivi lá atrás. Isso é culpa da minha história de vida. É muito mais fácil eu botar tudo isso nessa do meu passado, né? Agora, eu posso decidir, não, olha, eu passei por isso mesmo, mas eu vou fazer diferente, né? Eu não vou usar minha sacola de desculpa. E eu vou fazer disso algo para me impulsionar para ser diferente. Exato, para mostrar que Deus pode todas as coisas. Nossa, gente, não, como a gente tá falando em casamento, família, essas coisas. Não, meu marido me traiu. Tô com ele, perdoei, mas eu não perdoei ao mesmo tempo, porque todos os dias eu vou bater na mesma tecla. Meu marido me traiu, ele me traiu, ele me traiu, ele me traiu. Não sou feliz. Tadinha de mim. Eu sou uma coitada, meu marido me traiu. Nossa, o que foi? Que você tá tão triste? Nossa, hoje eu tô tão sofrida. Hoje faz 1 ano que meu marido me traiu. Não vive, né? Não muda a página. Do Senhor. Tá sempre cutucando a ferida. Ela não vai sarar. Deixa ela cicatrizar. Ela não vai sarar. Eu falo, a cicatriz ela não vai embora. Não vai. Mas ela deixa de doer. Deixa. Em alguns momentos, ela vai chegar, você vai olhar para ela e falar, é verdade, isso aqui doeu muito. Mas você fala, mas não dói mais. Mas tem dias que você vai olhar igual eu tenho essa cicatriz aqui. Não dói, não dói. Tem dia que os meninos falaram assim, mamãe, o que é essa marca assim? Sabe aquele negócio de puxar na sua memória? O que realmente foi mesmo, né? A mamãe estava passando a camisa do papai e o ferro caiu aqui. Aí eu lembro que gerou uma dor, que gerou uma bolha enorme, que praticamente teve que fazer uma raspagem. Meu Deus. Mas e aí? Passou. Eu nunca mais vou passar uma camisa por conta disso? Mas o que isso me sentido. gerou? Eu vou passar todos os dias. Agora eu tenho mais atenção na hora de passar, mais atenção. Né? Agora eu sei que o ferro não vai poder ficar em pezinho aqui do meu lado, porque eu tenho um lugar para colocar. Porque se ele cair, posso queimar meu braço de novo, eu posso queimar minha mão de novo. Mas eu vou continuar fazendo. As coisas nos fazem mais fortes, né? As coisas pelas quais passamos. Se todo mundo entendesse isso, Camila, que as nossas dificuldades nos tornam mais fortes. O nosso deserto nos torna alguém melhor, nos fortalece, nos leva a outros níveis. É porque hoje em dia eu percebo que tem uma competição entre as pessoas de quem tem mais problema. Não sei se você já passou por isso. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça aqui. Não, mas a minha dor de cabeça, você não sabe como é a minha dor de cabeça. Mas, gente, eu só tô comentando da minha dor. Aí parece que todo... Você quer um suco? Não, o Davi vai pedir pegar uma água pra mim. Aí, obrigada, eu aceito. Obrigada, Davi. E aí passa
haver uma competição de quem tem mais mazela, né? Enquanto que deveria ser o contrário. Aham. A competição ficou para dizer quem tem mais problema, quem tem mais desculpa, quem tem mais situação ruim. Todos nós temos. Todos nós vamos passar por problemas, todos nós estamos nessa terra, todos os dias nós vamos enfrentar dificuldades. Mas como é que nós passamos por elas, né? A gente não tem o amor pelo próximo também, né, Camila? Essa questão, a competição de sofrência, a competição de níveis, de lugares, tudo se torna uma competição. É um auto vangloriação. A rede social atrapalhou muito isso, Muito, né, Camila? Porque se expôs demais, as pessoas se expõem demais e aí acaba que essa comparação ela fica muito mais fácil. Antigamente, eu via uma foto da família Margarina, né, e eu imaginava algo. Hoje a pessoa expõe tanto a vida dela que você acha que aquilo é a vida dela mesmo, que a vida dela é muito melhor que a sua, que a grama dela é mais verde, que a casa dela é mais bonita, que o marido dela é melhor, que os filhos dela são perfeitos. Ninguém vai expor a parte ruim na rede social. Ninguém vai expor os seus problemas. Ninguém vai dizer a briga que é todo dia de manhã para acordar um filho para ir para a escola na rede social, né? E quando você expõe, as pessoas falam assim, nossa, para que você está fazendo isso? Você é louca? Então, a gente hoje quer viver de aparência. Mas a gente precisa ser mais real. Muito mais real. Mais verdadeiro. Olha, eu passei por problemas, eu passo por problemas, eu tenho dificuldades, mas o Senhor é comigo. Por essas coisas eu passo, eu não fico nelas. Isso. A gente precisa ter forjar pessoas fortes. Eu falo pelos nossos filhos, né? Uma geração tão cheia de acessos e tantas coisas e acaba sendo uma geração tão mimizenta. Muito. Por isso que eu falei, gente, uma mesa do Mesa Entre Elas com a Camila vai trazer tanta conexão, vai trazer tanto cair de escamas mesmo, porque é sobre isso, sabe? Poxa, você passou por uma dificuldade tão grande, Camila. Porque eu fico olhando pra mim e eu falo assim, gente, passar por um abuso sexual por alguém tão próximo, mesmo que não seja próximo, que seja distante, que eu nunca mais vou ver na vida. É algo que marca, né? É algo que marca. Isso podia ter gerado em você uma revolta tão grande a ponto de você não querer o Senhor, a ponto de você não acreditar em homem nenhum, a ponto de você não querer ter uma família, porque o seu sonho lá atrás foi destruído por um homem, sabe? E não, assim, peraí, eu vou fazer dessa minha dificuldade um trampolim. Aqui eu vou ajudar outras pessoas, aqui eu vou mostrar que realmente as feridas têm, mas ela vai me funcionar mais pra frente, porque eu vou ver alguém caído, eu vou ajudar a levantar. Isso. O meu sorriso é maior do que a outra pessoa, porque eu sei enfrentar uma dificuldade. Então, não é qualquer dificuldade que vai me derrubar. Não tem perigo de alguma dificuldade que vai te derrubar, Camila? Não, eu falo que de vez em quando a gente precisa visitar a nossa sala de troféus, né? Acho que todos nós temos uma sala de troféus. Eu passo de vez em quando por alguns problemas, eu falo, meu Deus, como é que eu vou sair dessa agora? Essa aqui, eu acho que não tem mais jeito. Aí Deus fala, não, mas vai lá na sua sala de troféu, tá vendo esse aqui? Você lembra desse? Esse aqui, você achou que você ia morrer, não achou? Eu achei, mas você vê, é um troféu hoje. E esse aqui, Camila, você lembra o que a gente passou nessa época? É verdade, Deus, passamos, né? Então essa é só mais uma, sabe? É só mais um troféu que eu vou colocar lá na minha sala. E eu preciso visitar essa sala de vez em quando, porque às vezes o dia a dia nos impede de ver quão bom Deus é conosco. Quantas coisas nós temos para agradecer ao Senhor. Eu passei por isso, mas Deus me deu uma mãe maravilhosa. Deus colocou uma avó que me apresentou Jesus e nos protegeu e nos mostrou um caminho e nos mostrou que existe a salvação. Eu fui protegida de não querer uma família. Deus me deu uma família maravilhosa. Deus me deu um marido maravilhoso. Deus me deu uma filha maravilhosa. Então, passamos por coisas, mas as coisas não podem ficar em nós. Nós precisamos entender que isso nos faz mais fortes. Isso é um caminhar com o Senhor. Não tem nada mais gratificante do que você olhar um problema lá atrás e falar, eu venci. Né? Eu passei por isso, eu venci. E poder dizer, você vai vencer também.
Porque é fácil eu falar pra você que você vai vencer uma dor que eu não vivi. Agora, quando eu já passei por ela e eu sei que dá certo, eu falo, às vezes, né, às vezes Satanás bota um sintoma assim na gente, alguma coisa, eu falo, olha, você chegou tarde, porque eu já provei da cura. Já provei da cura. Eu já sei que Deus cura, sabe? Não adianta você me dizer que é algo que não tem solução, porque já passou, eu já passei dessa fase. É mais fácil lidar. A gente está com uma amiga que ela enfrentou o câncer de mama e há uns 8 meses recebeu o diagnóstico de cura. Quando foi Glória essa a Deus. semana, foi fazer alguns exames, o médico, olha, o câncer voltou, 2 nódulos de novo e tal e coisa. E a gente foi, na hora que pegou o diagnóstico, a gente juntou, foi orar e chorou muito. No final que chorou assim, ei, eu conheço a cura, eu sei o caminho, Eu já eu provei. sei por onde que eu vou, eu provei daquilo ali. Aham. Então vamos orar diferente? Exato. Vamos orar diferente? Exato. Vamos enfrentar isso diferente? Camila, em 5 dias, nós estamos assim, Senhor, é o Senhor mesmo. Sabe por quê? Porque 3 exames estão comprovando que o câncer está ali, mas outros 2 estão dizendo, não tem nada aqui. Glória a Deus. Cadê? Onde está? Exato. Sabe? Seja a Então, palavra se verdade, a gente né? esmurecesse ali, nossa, o câncer voltou. Pronto. O que vai ser de mim? O que Deus quer comigo? Seja conforme a sua fé, né? Se a fé tá no, não vai dar Ei, certo, vamos né? sacudir essa poeira, vamos adiante, vamos enfrentar, porque eu conheço o caminho. Vamos nos alimentar da palavra. Porque eu vejo, às vezes a gente tem um sintoma, a gente corre pro Google, né? E vou te dizer, o Google mata todo mundo em 2 dias, né? mundo. Você tá com a pelinha da unha saindo, tá lá, sintoma tal, daqui 2 dias você vai morrer. Porque você acha que tem gente que morreu de qualquer jeito no Google. Mas ao invés de ir na palavra, a palavra tá lá, né? Dizendo que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Não é mais fácil eu pegar a palavra que me diz que ele já levou sobre si todas as dores e ficar com aquilo ao invés de ficar procurando alimentar minha mente de algo que vai me trazer prejuízo? Sabe, Satanás todos os dias vai tentar tirar a gente do eixo. Todos os dias ele vai trazer más notícias, ele vai trazer problemas, ele vai trazer preocupações, ele vai trazer medos. A gente que é mãe, né? A gente tem todos os dias alguma informação vai tentar trazer pra gente algo que vai dizer não vai dar certo. Não vai dar certo, você vai falhar, você vai perder, vai acontecer, mas todos os dias a palavra de Deus está lá para dizer, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Ainda que eu passe pelo fogo, ele não vai me queimar, ainda que eu passe pelas águas, elas não me afogarão. Eu preciso estar me alimentando dessas verdades para que quando a coisa ruim chegar, a verdade da palavra sobreponha isso. Porque, gente, perrengue a gente vai passar. Todos os dias. Até Jesus voltar, levar a gente embora. O irmão Rego, ele fala uma coisa que uma pessoa pediu para ele orar. Ô, irmão, gostaria que você orasse por mim, para que eu não tivesse mais problemas, porque o Satanás tá me atacando demais, tá sendo uma vida muito difícil. Ô, irmão, vou orar para você morrer, então, né? Misericórdia. Ele falou, para você não ter mais problemas, só morrendo. Mas a gente vive um mundo de fantasia, meu marido né? O meu marido costuma dizer assim, amor, é areia quente que faz o calanguinho correr. É isso mesmo. É areia quente. Então, se não tiver uma areinha quente, a gente acomoda. não vai correr. Exato. Então, é no deserto que a gente aprende. É nas dificuldades que a gente cresce. Que é lá que produz a perseverança, Porque é né? lá que produz a perseverança. É lá que eu vou estar com os joelhos dobrados. É na disciplina. É lá que a minha comunhão, com o meu clamor, que as minhas orações vão ser mais intensas. Camila, se a sua vida estiver tudo em paz, tranquila, férias, você vai ficar orando? Deveria, né? A gente deveria. Mas a gente acomoda. Mas nós somos tão acomodados. A gente acomoda. Mas é porque é mais fácil a gente pedir socorro, né? Na hora do aperto. É mais fácil. E Deus, ele tá o tempo todo com a gente. A gente não precisa esperar o aperto chegar para buscar o Senhor. Até porque na hora que ele chegar, eu falo que às vezes a gente vai fazer orações emergenciais, né? Na hora da emergência que a gente resolve buscar o Senhor, na hora da emergência que a gente resolve ler a palavra. É maravilhoso. Graças a Deus que na hora da emergência é para lá que a gente corre. Mas quem dera que a gente estivesse tão cheio da palavra a ponto de a hora que as coisas se levantarem, a gente simplesmente pôr para fora aquilo que
que a gente está se alimentando todos os dias, né? Porque se a gente não se fortalecer por dentro, a pressão de fora, ela nos derruba. Então, a pressão de dentro para fora tem que ser maior. Né? A pressão da palavra dentro de nós, da vida de Deus dentro de nós, da unção que nos põe em movimento, né? Tem que ser maior. Do oleiro mesmo, né? Como que é feito um vaso de barro, como o Senhor diz, ele é de dentro para fora. O oleiro, ele sempre faz o vaso moldando de dentro para fora, de dentro. E é isso, o Senhor, ele nos muda de dentro para fora. Só que eu amo dizer isso, que nós precisamos entender que nós somos filhas e não escravos. Exato. Porque quando a gente entende que nós somos filhos e não escravos, há uma mudança muito grande de pensamento, há uma mudança de postura, há uma mudança no falar, no caminhar, em postura mesmo. Eu me reconhecer como filha. E você sabe que, como meu pai saiu de casa muito cedo, né? Eu tive um pouco de dificuldade de entender a paternidade de Deus. Então, eu entendia que Deus era meu Senhor, era o meu Salvador, mas eu não tinha essa facilidade de entender a paternidade. Era seu pai. O cuidado, o zelo, né, de Deus para comigo. E é tão interessante porque eu falo que eu aprendi isso vendo meu marido ser pai da minha filha. Mesmo, Camila? Durante todo o meu processo de vida, conheci o amor do Senhor, a bondade de Deus, a misericórdia, a graça, mas a paternidade eu entendi vendo o meu marido ser pai da minha filha. Mesmo. Sabe, aquela coisa do você não precisa merecer para receber o amor. Você não precisa, não é algo que é pelo seu esforço. Existe uma coisa chamada graça. Existe uma coisa chamada a livre vontade de Deus em te dar, em te amar. Ele escolheu você, Ele escolheu te amar, sabe? Você não existe nada que que você faça para que Deus te ame mais, nem que Ele te ame menos. Você é totalmente amada do Senhor, sabe? E eu precisei entender isso para entender o que é ser filha de Deus e não só serva do Senhor. Né? E ser filha de Deus, entender o amor dele, entender que existe uma graça que me assiste, que eu não preciso viver uma vida de prisão, de sofrimento, de eu preciso merecer, eu preciso merecer, eu preciso merecer. Não, filha, você já é minha filha, não vai mudar. Eu acho que isso foi algo que foi um presente que ver meu marido sendo pai, eu recebi do Senhor, sabe? Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele é dia a dia, né? A gente vai sempre aprendendo algo novo. Eu falo que Deus é como um diamante, ele tem tantas faces e a gente vai conhecendo um pouquinho do caráter dele a cada dia, né? Eu falo isso sempre. Deus, ele tem as faces, sabe? Eu conheço um Deus que faz milagres, a face de um Deus que faz milagres. Eu conheço um Deus que faz um milagre na vida financeira. Eu conheço um Deus de milagres no casamento. Então, existem essas faces, né? Esses e a gente vai provando. Que nós vamos provando. Exato. Né? E isso é muito importante. Conhecer Jesus na sua essência, nas suas faces, nas transformações que Ele faz para nós. Porque existe essa questão da paternidade, do ser filha, do reconhecimento de que eu posso fazer o que eu quiser, a mais que Ele não vai me amar mais ou Ele vai me amar menos. Exatamente. E isso é muito importante. Isso traz uma leveza para a nossa vida, né? Eu falo, não vai me levar a viver uma vida de qualquer jeito, uma vida de libertinagem, mas uma vida de liberdade. Né? Uma vida em que, Deus, eu posso ser quem eu sou para o Senhor. Eu posso viver sem máscaras, eu posso viver sem preocupação. Eu posso me achegar diante de você e me expor, que você me entende, você é meu pai, você me ama, você deseja o meu bem, né? E essa foi uma face do Senhor maravilhosa. E quando você foi mãe, foi difícil para você, o seu esposo, cuidar da sua filha? No começo foi. Viveu? No começo eu tive dificuldade até de deixar ele trocar a fralda dela. Mesmo. Mas eu lembro que foi muito rápido.
assim, foi muito rápido mesmo. Quando ele começou, a primeira vez que ele foi trocar, eu vi ele trocando o corpinho dela ali, eu falei, não posso, ele não pode tocar na minha filha. E Deus foi tão maravilhoso que naquele mesmo momento ele já me lembrou, você casou com um homem de Deus, um homem que me ama. Ele ama a Aimee. Ele vai proteger a Aimee. E aí naquele momento eu falei, Deus, então eu vou deixar. Eu não vou deixar isso criar... Porque se eu não deixasse ele fazer a primeira vez, eu acho que eu ia criar uma raiz ali e talvez eu prejudicasse o relacionamento deles para a vida. Pode ser uma coisa simples, mas só eu sei na minha mente o que aconteceu ali. O turbulhão né? que foi ali na hora. Só eu sei quantos pensamentos vieram e que eu tive que combater, entendendo que Deus era o centro da minha casa. E por isso que casar certo é algo tão importante. Eu lembro minha mãe, a gente criança, minha mãe falava assim, olha, vocês precisam escolher alguém que tenha a mesma fé que vocês, porque se um dia você precisar dobrar o joelho para orar e pedir algo para Deus, você quer alguém que pegue junto com você. Você precisa orar e falar, Deus, eu preciso disso. Você precisa de alguém que pegue junto com você em oração. Ou você vai ter que orar por você, pelo seu marido, por todo mundo sozinho. Eu falava, não, eu preciso casar com alguém que ame ao Senhor mais do que me ame. Mas eu preciso de alguém que a hora que eu estiver precisando vai dobrar o joelho junto comigo e saber quem é a nossa fonte. E hoje, infelizmente, né, Camila, o casamento se tornou muito não é algo tão importante. É porque é descartável, né? Hoje. Deu errado, casa de novo, casa né? De novo, rapidinho eu vou ali, desfaço um casamento. Não tenho questão de lutar por ele mais. Hoje as pessoas realmente pensam dessa forma. Que o em todas as áreas. Em todas as áreas. Tudo ficou mais fácil, né? Antigamente você quebrava uma mesa, você consertava a mesa. Hoje a mesa quebra, você troca de mesa. Né? Hoje os móveis são descartáveis. Hoje os relacionamentos são descartáveis. Hoje o cabelo tá ruim, você troca. Tudo você consegue de uma forma mais fácil. E isso tirou da gente disciplina, tirou da gente perseverança, tirou da gente força de vontade, né? Então, em muitas coisas, a gente lá atrás lutava muito mais, né? Os nossos pais, os nossos avós. A gente via que era de um tempo que tinha que fazer dar certo. E hoje as pessoas não querem mais fazer dar certo. As pessoas querem ser felizes. As pessoas não querem mais fazer o outro feliz. As pessoas não querem mais viver a vida em comunhão. Eu quero o que vai me fazer feliz, o que vai me preencher. Né? É uma coisa muito autocentrada. O humanismo está entrando de um jeito que as pessoas estão ficando perdidas. Mas nós precisamos ter em mente que nós fomos construídos, criados por Deus para durar. Amém. Né? Os relacionamentos foram construídos por Deus para durar. O nosso espírito é algo que Deus vai se comunicar com a gente para sempre, é eterno, né? Nós temos um relacionamento com o Senhor para sempre. Tudo na nossa vida vai passar. Eu digo, tudo que é supérfluo vai passar. Vai ficar o que é eterno. E o que é eterno? Né? Sou eu com o Senhor. O que eu construí nos relacionamentos, aquilo que eu plantei na vida de alguém, a vida de alguém que eu posso ter mudado com algo que eu disse. Então, se a gente estiver com os nossos olhos voltados para as coisas do alto, tudo vai ser mais fácil. A gente vai ter mais força para passar pelos processos. Não estou dizendo que é lindo e fácil, não. Não, de forma nenhuma. Mas precisamos ser fortes. Precisamos. Isso é muito importante. Olhar para as coisas de Cristo, olhar para o alvo que é Ele. Porque se nós estivermos olhando para o alvo que é o Senhor, se nós estivermos com os nossos olhos fixados naquele que tudo faz por mim, aquele que me guarda, aquele que não dorme, aquele que me ama, que ama fazer, cuidar de mim como a menina dos olhos dele, as coisas vão se tornar mais fáceis, mais brandas de seguir. Eu vou ter um fôlego a mais para seguir. Não é que eu vou deixar de passar pelas dificuldades, mas eu vou enfrentar com um vigor novo, força nova, peito estofado, sabe? É isso que eu preciso, de força para seguir. Exato. Eu falo que eu não consigo controlar o vento e a tempestade que vem sobre o meu barquinho. Mas eu consigo controlar o meu barquinho durante a tempestade. Né? Então, é isso que a gente tem que focar. Camila, que história. Que história. É tanta coisa para falar, a gente fica até às vezes fala um pouco disso, um pouco daquilo, né?
quando a gente fala sobre Jesus é isso, né? Tudo a gente envolve Jesus, a cura, a experiência, é Ele, por Ele, para Ele, então é isso, É tudo isso. dele. E voltando então aqui ao assunto de novo, Camila, para fechar, porque eu tenho certeza que muita gente vai me perguntar depois sobre isso. E depois que sua mãe descobriu tudo isso que você contou, vocês pensaram em denunciar essa pessoa? Vocês tiveram acesso de novo? Como que foi esse caminhar após a descoberta? Como já tinha passado muito tempo, né? Então, a primeira coisa que minha mãe fez foi cuidar de mim. Me mandou para um psicólogo, me mandou para um cuidado mesmo, né? Então, vamos cuidar de você, vou pôr alguém para te orientar como seguir daqui para frente. Vamos... Por que veio esse desejo com 18 anos de contar para sua mãe? Eu acho que é porque eu tava vivendo uma vida tão esquisita, assim, com essa história de menino pra lá, menino pra cá, eu quero sair com um, eu quero sair com outro. Eu falei, isso não tá bom, isso não é legal. Eu vou contar pra minha mãe o que aconteceu, porque talvez ela possa me ajudar. Porque eu já percebia, de alguma forma, não sei se era Deus falando comigo, que era aquilo que me impedia de alguma forma de ser diferente, sabe? Então, quando eu contei pra ela, foi pra dizer, mãe, eu preciso de um socorro aqui. Eu não tive nem coragem de contar, eu escrevi uma carta pra ela. Mesmo, Camila? Porque eu não tive coragem de chegar e falar. Então, eu escrevi uma carta e deixei na cama dela, assim, pra quando ela chegasse ler. E você acha que essa ler. coragem era por vergonha, era por saber que ela ia ficar decepcionada com a pessoa também, ou... Vergonha, medo. Eu não queria deixar minha mãe triste, né? Não queria magoar minha mãe, não queria deixar ela passar por tudo. Tantas coisas que ela viveu, eu daria umas 3 horas de história aqui pra te falar. Mas é muito sentimento, envolve muito tipo de sentimento, coisas, né? Mas quando eu decidi... precisa ficar muito atentos aos nossos filhos, né? A todos os sinais que os nossos filhos dão, nós precisamos ficar atentos. Por isso que eu sempre falo, o defeito, o problema, não é você trabalhar fora. O problema é seu coração não estar em casa. Isso. O problema é que os seus olhos, quando está em casa, não está vendo aquilo que é conectado. mais importante para você. Não está conectado na sua casa. Então, olhe os sinais dos seus filhos. Esteja perto. Esteja perto, ouça, sinta, carinhe, abraça, não ponha no force colo. nada. Não force seu filho a abraçar ninguém que ele não quiser. Não force seu filho a sentar no colo de ninguém que ele não quiser. Não force seu filho a beijar quem ele não quer. Na verdade, Camila, isso é uma opinião minha, Thalita, um ensino da minha casa. Eu não aceito os meus filhos sentarem no colo de ninguém. Eu também não gosto. Não deixo, não gosto. Não tem essa. Não, vem cá, vem o tio aqui. Não. A Amy é muito carinhosa. É daquela que ela abraça todo mundo, ela pega, ela abraça. E às vezes eu falo, meu Deus, mas é difícil do céu. mesmo para nós, porque nós somos carinhosos. Então a gente quer que eles sejam carinhosos, a gente ensina, tem que ter um limite. mas tem que ter um limite. Eu nunca impus assim, você tem que beijar, você tem que abraçar, você tem que fazer isso. Não faça isso, fique atento aos sinais, oriente seus filhos. Olha, existe um motivo da gente usar calcinha, existe um motivo da gente usar cueca, é para proteger coisas que são preciosas. Sabe? É esse tipo de ensinamento mesmo que a criança tem que ter. Lógico. Ela tem que saber, olha, ninguém pode relar em você. Se alguém relar em você, você precisa me contar. Então, eu lembro que, como a gente é muito envolvido com a igreja, tem muita gente em volta, né? O tio pode, a tia pode, não sei quem pode, não sei quem pode. Aí eu falo assim, gente, ela não vai ter maturidade para entender que esse pode e esse não pode. Então, ninguém pode. Lógico. Né? Então, assim, olha, não, ninguém pode. Eu já ensinei assim, é mais fácil. Ela precisa entender que o corpo dela é algo precioso para o Senhor, para ela. Então, orientem os seus filhos. Isso é muito mais perto, muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, tenham esse cuidado mesmo. Não pense que você vai deixar solto e que não vai acontecer nada. Os olhos do Senhor estão, claro.
Quando nós não podemos estar com os nossos olhos, os olhos do Senhor estão. Mas a gente precisa Mas se eu fazer a posso nossa estar parte, com né, os Camila? olhos, então eu não vou delegar para outra As pessoa. pessoas falam assim, Jesus não cuidou, não fez... Mas e a nossa parte? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos cuidar, orientar, zelar, amar. Nós estamos sujeitos às Nós- coisas sim, nesse mundo, mas sim. a gente tem como orientar os nossos filhos hoje a serem mais Não adianta eu espertos. sair de casa sem carteira pedindo ao Senhor para Jesus, tira as polícias da frente. Sendo que quando eu preciso de algo, eu quero chamar a polícia, mas peraí. Exato, mas a hora que eu quero Mas, que ela vá embora, então né? não adianta. E se a polícia me pegar, eu tenho que entender que eu estou errado e eu vou ter consequência. Né? Então nós precisamos andar certo, fazer as coisas certas, orientar, conversar. Os nossos filhos precisam ouvir de nós, Isso. conhecer de nós que somos as pessoas que eles precisam confiar e saber que nós somos amigos deles. Eles precisam ter segurança em contar as coisas da vida deles para nós. Isso. E eu falo, eu prefiro muito mais ter os meus filhos dentro da minha casa, com aquele tanto de amigo, do que os meus filhos estar na casa de alguém. Agora, período de férias, eu estou fazendo almoço, quando eu vejo o João Marcos tá brincando lá na porta de casa, entra assim, mamãe, os meninos vão almoçar aqui em casa. Eu, Jesus, e agora? Tem ovo. Deixa eles comerem. E eu como um ovo, eu faço um macarrão para mim, depois eu como pão. Mas os meus filhos e os amigos vão se sentar na mesa. Isso é maravilhoso. Minha mãe fez isso com a gente a vida toda. Nossos Sabe? amigos estavam sempre dentro de casa. É muito melhor Com eu tê-los. certeza, com certeza. Isso traz muita É segurança. muito melhor eu ter os brinquedos jogados. Hoje, como eu saí de casa muito cedo para vir aqui na Camila, eu fui terminar de me arrumar no quarto da Helena, porque a Helena passou para a cama à noite. E eu olhando os brinquedos na prateleira, eu disse, os brinquedos já estão na prateleira. E não estão jogados na casa. Já está mocinha. Já está crescendo. Né? Então o tempo passa muito rápido. A gente precisa aproveitar. Sabe, daqui a pouco os brinquedos não estão jogados mais, mas estão na prateleira, cheios de poeira. Daqui a pouco o amor principal não sou mais eu, mas tem um outro amor. Daqui a pouco a gente não é mais os super-heróis dos nossos filhos, né? Eu não sou aquela que ele vai olhar e falar assim, nossa, é o grande amor da minha vida. Sabe tudo. Ela sabe tudo, é outra pessoa. Então deixa eu amar enquanto ainda dá tempo. Deixa eu abraçar, deixa eu fazer a comida que ele gosta, porque daqui a pouco a comida do restaurante vai preencher mais. Daqui a pouco a namorada, a esposa, daqui a pouco são viagens, sabe? Então tudo nós precisamos fazer enquanto ainda é tempo. A louça sempre vai estar ali para lavar. O trabalho sempre vai estar ali cobrando a gente. Pra fazer. A gente sempre vai ter as nossas demandas, mas nós precisamos priorizar a nossa família, nosso tempo hoje, em família. O tempo em família, o tempo gasto à mesa, o tempo forjando o coração dos nossos filhos precisa ser feito. Exato. Então hoje eu quero te dizer, forje o coração dos seus filhos. Amém. Sabe, ame os seus filhos, coloque os seus filhos no colo. Direcione os seus filhos no caminho que deve andar. Ensine os seus filhos a amar Jesus de uma forma extraordinária. Ensine os seus filhos que é eles que fazem a diferença e não os amigos que vão fazer a diferença para eles, mas eles que vão influenciar. Sabe, ensine os seus filhos a amar a sua casa, amar tudo sobre o que envolve família. Nós não é temos sobre trabalhado isso, sobre isso aqui em casa. A gente tem tido um tempo de devocional diário em família. A gente tem tido um tempo que a gente tira para nós mesmos, que é para dar risada, que é para falar besteira, que é para sentar na mesa e comer. Eu falo que tem coisas que a gente só permite em momentos de mesa, né? Que é uma brincadeira, que é fazer uma besteira com a comida. O Diego não gosta muito que brinque com comida, não, mas às vezes aí põe uma comida na boca, faz uma graça. São coisas tão simples que eu falo, uma viagem vai ser algo maravilhoso? Vai ser algo maravilhoso, mas o que vai marcar a vida dos nossos filhos é a conversa diária na mesa, é o beijo à noite que eu vou dar na hora de dormir, é a oração que eu vou fazer com ela todo dia antes de dormir. A minha família veio da simplicidade mesmo. E quando nós mudamos para Goiânia, eu era pequena. E o primeiro comércio que meu pai foi trabalhar foi em um verdurão e casa de carne.
Meu pai saía para ir para o Ceasa 3 horas da manhã. Voltava, trabalhava o dia todo. Chegava em casa, fechava o comércio 10, 10 e meia. Chegava em casa 11 horas. Meu Deus. Eu lembro que lá em casa tinha um colchão florido, laranjado, que a minha mãe enrolava. Era tão fininho esse colchão que enfiava debaixo de cama, essas coisas. Mas eu lembro que quando chegava 9 e pouco, meu irmão pegava o colchão, jogava na sala. Porque quando a gente ouvia o assovio do meu pai, a gente sabia, o meu pai chegou. Chegando. E o meu pai, mesmo cansado, ele vai brincar de tourinho. Uhum. Mesmo cansado, Ele vai tirar tempo. um tempo para nós. E sempre foi assim. Mesmo cansado, saindo de casa 3 horas da manhã, meu pai chegava e ele tinha o tempo conosco. Brincava de tourinho, brincava de lutinha, brincava de todas as coisas, de verdurão, porque a gente amava aquilo ali. Era o trabalho dele. Então vendia fruta, vendia verdura, vendia carne, devolvia troco errado, brigava, fazia mala. Não, agora eu não aguento mais. Ele colocava um travesseiro dentro da mala e falava assim, ó, agora o Thales vai embora, que eu não aguento mais, fez tudo errado. A gente chorava, a gente ria, mas aquilo hoje, com 36 anos, eu lembro disso e eu replico essas brincadeiras com os meus filhos. Porque é o que vai ficar. Porque o meu pai me ensinou o que é ter uma família, do que ter um homem que eu queira casar com alguém pelo menos parecido. Porque eu sei que hoje, mesmo adulta, se eu precisar de um ombro, eu tenho quem confiar. Porque eu tive uma casa onde mudou o horário de almoço, porque a gente sempre morou longe, e as escolas muito longe, a gente chegava em casa 1h. Meu pai mudou o horário de almoço no trabalho para que a gente se sentasse na mesa, para almoçar juntos. Então é isso que foge o nosso coração. É o dia a dia. É isso que nos ensina a ser homens e mulheres forjados pelo Senhor, homens e mulheres de caráter. É a rotina, é a mesa, é o sorriso, é um choro, é uma conversa, é um diálogo simples, mas é o que nos forja. Exatamente. É um afinar diário, né? Eu falo que, com relação à Aimee, eu não estou querendo criar a Aimee para mim. Deus sempre me disse, claro, eu criei a Aimee com um propósito dela. O seu papel é ajudá-la e guiá-la até onde ela não consegue ir sozinha, para que ela viva o propósito dela, não se projete nela. Sim. Porque a gente acaba querendo criar as nossas ideias, né, os nossos planos, as nossas projeções para os nossos filhos, mas ele tem algo para ela, que é só dela. Interessante, você falou, eu não estou criando meu filho para mim. Mas eu também não estou criando meu filho para o mundo. De forma alguma, eu estou criando a minha filha para o Senhor. Isso a gente precisa entender. Porque a maioria fala assim, não, eu estou criando meu filho para o mundo. Não, nós não estamos criando nosso filho para o mundo. De jeito nenhum. Nós estamos criando os nossos filhos para o Senhor. Para o Senhor. Se você perguntar para ela que sabe. Vive nesse mundo, mas que o direcionamento, que o propósito que fica é o eterno. É o eterno. eterno. Eu falo, filha, o que é o que a mamãe mais cuida da sua vida? Que eu ame a Deus acima de todas as coisas. Ela já sabe. O que é o maior desejo da mamãe? Que a gente entre no céu todos juntos. Ela já entendeu. Não Nossa, é sobre lindo, isso daqui. Camila, é sobre o futuro que com nós o Senhor, entremos sabe? no céu todos juntos. Se você perguntar para ela sabe responder. Porque é o que a gente deseja no nosso dia a dia, é que ela entenda que a vida dela é para Deus mesmo. Amém. Nós vamos crescer juntos nessa terra, mas estaremos juntos pela eternidade amando ao Senhor. Camila, e para que a gente termine essa mesa, eu queria que você desse um conselho para as mães. De tudo que você passou, tudo que a gente conversou, que você pegasse um conselho simples, mas de muita importância. Se eu puder falar uma coisa assim muito simples, não viva baseado nas suas emoções. Não deixe as suas emoções ditarem os seus passos, sabe? Viva e se guie pelos seus princípios, pelos seus valores, pelo que você crê, mas não deixe com que as suas emoções, a sua história influencie de forma a tirar a identidade
do seu filho, a tirar as experiências que seus filhos precisam viver. Quando nós deixamos as emoções invadirem, a gente fica até muitas vezes surdos. A gente fica surdo para ouvir uma direção do Espírito Santo. Minha mãe sempre fala, às vezes acontecia alguma coisa com a Aimee, caiu, bateu, machucou, tem que tomar alguma decisão. Minha mãe fala, como é que você consegue ficar tão calma? Por que você não, né? Você não entra em desespero? A menina está afogando ali, você não entra em desespero. Eu falo, eu não posso. Se eu me desesperar, se eu deixar as minhas emoções me dominarem, eu não vou ouvir o que o Espírito Santo vai me dar como direção. Então, algo que eu trago para a minha vida é não deixo com que o que eu estou sentindo faça eu tomar as decisões, e sim aquilo que eu creio. Amém. E que eu escuto do Senhor. Para a minha vida. É algo que eu levo para sempre. Assim. Amém. Camila, eu quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Que mesa sensacional. Que mesa que eu vou levar para minha vida. Amém. Eu que agradeço. Que história, que testemunho, que edificante foi me assentar na mesa com você. Que edificante foi ter você no Mesa Entre Elas. Eu digo que essa mesa ela foi criada com esse intuito. Com pessoas que não podem estar numa reunião, pessoas que estão em um quarto, numa depressão, que estão em hospitais, mas conseguem se assentar aqui na mesa conosco. Não, esse projeto é maravilhoso. Então é algo que eu sei que o Senhor está levando a grandes lugares. Amém. E eu sei que essa mesa vai chegar em lugares onde precisa ser chegado. Amém. Onde o Senhor vai fazer a diferença. Amém. Então eu quero te agradecer, Camila, eu que agradeço. Mais uma vez. Que o Senhor te abençoe. Amém. Que a sua história chegue aonde precisa chegar. Amém. Para que faça a diferença. Amém. Eu vou falar só uma coisa antes de encerrar. Fica à vontade, a mesa é sua. Não, é bem simples, é algo só que eu não quero deixar passar. Se você passou por esse processo, né? Se você passou por algo que te feriu, algo que você percebe que não foi um processo natural, procure ajuda. Ajuda. Às vezes a gente pensa que eu tô adulta, eu já passei, mas um psicólogo vai te ajudar, um terapeuta vai te ajudar. Você precisa ser ajudado, porque você não tem ideia de quantas coisas na sua vida são influenciadas por algo que você passou. E nós que acreditamos em Jesus, nós temos esse defeito, né, Camila? Exatamente. De achar que Jesus, que a religião vai me curar. Mas o Senhor deu a inteligência para os profissionais. Deu um instrumento, né, que são os profissionais. Então, nós precisamos ir atrás mesmo, pedir uma ajuda, uma orientação. Então, isso que você falou é muito importante. A palavra é que vai te ajudar no processo de decidir o perdão, decidir amar. Sim. Isso é só Deus que pode fazer. Né? A gente nunca conseguiria chegar numa cura e num processo final sem o Senhor. Mas os profissionais eles vão te ajudar para que esse processo seja mais fácil. Coisas que talvez você esteja vivendo hoje no seu casamento, na criação do seu filho, que você nem percebe que é um reflexo de algo que você viveu lá atrás. Então, procure ajuda. Não é errado. Não é errado. Pedir ajuda, Não né? é errado. Deus ele tem o melhor para você e para sua família. E muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada em receber você aqui e poder contar um pouco da minha história. Eu oro para que o Senhor alcance muitas mulheres com esse seu projeto, porque as mulheres precisam de referência, né? Precisam ouvir a palavra. Eu creio que, a gente não tem dimensão de onde isso vai chegar. Quantas pessoas podem ser alcançadas? Às vezes a gente pensa, tem 2, 3 pessoas ouvindo essa uma pessoa. A gente sabe que não são 2, 3, a gente sabe que são muito mais pessoas, mas às vezes uma pessoa que tem o destino dela mudado por algo que você decidiu fazer, sabe? Que você ousou fazer, né, Thalita? Isso vai ser a mudança de um destino eterno. Amém. Alguém que podia estar fadado à morte, ser transformado em vida. Porque você decidiu dizer sim ao Senhor. Amém. Então, segue em frente, mantenha esse projeto mesmo, que eu sei que vai impactar muitas mulheres ainda, em nome de Jesus. Não vou parar, em nome de Jesus. Por favor, não pare. Amém, gente. Eu quero agradecer vocês por ter ficado em mais uma mesa do Mesa Entre Elas. Quero pedir você para compartilhar essa mesa com quantas pessoas você puder, quantas mulheres, todas que você puder. Compartilhe, não esqueça de se inscrever e mande, só mande. Que o Senhor te abençoe, Amém. Que o Senhor guarde você, que a graça, a bondade do Senhor seja sobre a sua vida todos os dias. Amém. Em nome de Jesus. E até a próxima.
Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.